Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve amigos do Resistência Podcast! Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada. Trago comigo minha fiel escudeira aqui, a Marcela Margato, meu braço direito, esquerdo, as duas Marcelas que me salvam a perna, o coração, a cabeça, a alma, que me salvam a vida, para mais um episódio super legal aqui com vocês. Depois de alguns episódios mais técnicos, trocando ideia com a Mazinha aqui, hoje a gente traz um convidado de peso, de alto calibre. Eu falo isso porque é um assunto bem em alta, né? Que o pessoal sempre nos pergunta e pela confiança que nós temos, né? Eu como professor, como coach, como profissional da área e também como colega dele, já que é um fisioterapeuta de mão cheia, eu trago com vocês aqui o nosso fisioterapeuta, o fisioterapeuta da Start Move, que eu conheço de longa data e que trabalha desde sempre com o esporte de rendimento, né? Então ele é um fisioterapeuta que põe a mão na massa, ou seja, põe a galera literalmente para jogar, né? Para nadar, para correr, para pedalar. Então eu trago com vocês aqui o Marcos Vinícius, ou simplesmente o Vini, ou o MV, ou o Negão. Seja muito bem-vindo, Vinícius, seja muito bem-vinda, Má. Primeiro, Mazinha, tudo bem aí, querida? Fala, pessoal. Oi, Sam. Oi, Vini. Um prazer estar aqui com vocês. Vini, hoje o assunto é tão bom que a minha vontade, na verdade, é já me teletransportar aí do seu lado só para passar numa sessão de osteopatia, viu? Porque eu tô toda travada aqui. Eu só precisava colocar as costas no lugar. Eu vi suas postagens esses dias lá, você estava falando tudo, né? Espero que tenha conseguido resolver seu problema aí. Se for que até ia tratar lá na clínica, lá tudo direitinho, mas um dia que você precisar, eu tô aqui à disposição, pode ter certeza. Olha que legal. Nossa, Então, assim, com certeza. boa, Má, boa, Vi. O Vinícius já falou assim, mas Vi, antes da gente começar aqui Claro. o falar do assunto que a Má já esclareceu aí, que é a osteopatia, e quem quiser saber um pouco mais sobre a parte geral da fisioterapia, a gente convida vocês voltarem lá no primórdio, acho que da primeira ou da segunda temporada, tem lá na frente, tem um É episódio com mesmo. o Vinícius há mais de 2 anos, assim, então quem Foi. gostar pode procurar o Vou episódio. colocar esse episódio na nossa descrição aqui para quem quiser assistir. Boa. Daí recapitula aí para a gente falar um pouquinho, para entender um pouquinho da parte de fisioterapia pro Endurance. Ótimo, Má, porque daí o Legal. assunto nosso é mais direcionado hoje, né? A gente quer falar sobre do assunto que o Vinícius, ele é especialista. Então, ser especialista, ser osteopata, requer um longo mergulho, né? Não é simples, é uma pós muito detalhada, muito longa para você ser considerado osteopata. Mas até chegar lá, Vini, fala um pouquinho da sua trajetória rapidinho, em alguns minutinhos, de como você começou, quando se formou, até chegar no viés da osteopatia. Legal, Sandro. Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Meu segundo Resistência Podcast aqui, como o Sandro falou, lá nos primórdios, lá atrás, lá a gente começou, ainda trabalhava na clínica em Vieda, a gente fez a gravação até lá. Obrigado, Mar, obrigado pelo convite também. Seja Bom, vamos bem-vindo. lá, só recapitulando um pouquinho aqui sobre minha trajetória aí no mundo da fisioterapia. Então, me formei em 2013, né? 2013, na época, em 2013, antes de me formar, fui estagiário no Pulo Futsal Campinas, né? Onde eu trabalho hoje, né? Novamente, retornei para lá. Trabalhei lá de 2014 até 2015. Em 2014, conheci o Sandro, lá onde ele era preparador físico na época, né? Comecei minha pós-graduação de ortopedia e traumatologia, onde eu me formei na Unicamp. E em 2019 foi quando eu comecei a minha trajetória na osteopatia, né? São 4 anos de formação, é bastante, é praticamente quase uma outra faculdade. O que eu acho legal, assim, né? O que me levou a fazer a osteopatia. Chegou um momento, né, na minha trajetória como fisioterapeuta, a gente vai tratando os pacientes e tudo mais, e eu vi que meu tratamento chegava até uma certa parte ali que evoluía super bem, e dali para lá eu vi que tinha alguns impasses, pode ser entraves, não sei qual a palavra correta, e eu precisava fazer, falava, gente, mas eu preciso dar continuidade, porque chega até um certo momento, parece que a coisa não ia, não caminhava, às vezes caminhava bem, às vezes travava e tudo mais, eu preciso descobrir o que está acontecendo, que eu preciso entender um pouco mais. Aí foi aonde que a osteopatia entrou. Ela, tipo assim, ela abriu
um horizonte assim absurdo, né? Então, quem faz, né, quem é formado e tudo mais, quem utiliza sabe que é um tratamento assim surpreendente. Não é porque eu estudei, eu trabalho com isso, mas ela te mostra muitos caminhos assim que lá atrás eu dificilmente eu acho que conseguiria ver, tá? Então, deixo para todos aqui, quem tiver oportunidade, tem curiosidade, vai atrás porque vale a pena demais. Muito legal, Vini. Bom, ô Sam, eu não sei se você quer começar, mas eu como leiga aqui, eu já tenho uma dúvida, né? Claro. Que eu queria trazer para o Vini. Eu acho que a Vini, dúvida principal é o que é osteopatia, né? Porque muito se isso, fala, né, Mar? exato. Então, assim, eu acho que talvez a gente possa começar por assim, porque assim, dá para ver, o Vi falou que são 4 anos. Então, Vi, você Sim. conseguiu terminar, porque é esse ano que você terminou, vai terminar, né? Não, eu já terminei, né? Terminei o ano passado. É porque você Terminei ano começou passado. em 2019, você falou que eram 19. 4 anos, né? A gente conta 19, né? 19, 20, 21, 22, né? Então eu terminei no final de 22. Legal. Final de Então, acho 22. que antes da aprofundar, mas assim, a gente sabe que é um ramo da fisioterapia, né? Mas para você Uhum. fisioterapeuta não basta, você tem que ser osteopata. Explica pra gente, porque de verdade, o que é osteopatia? Porque às vezes todo mundo fala, eu fiz, mas ninguém sabe o que é. Ninguém é Ah, assim, né? sim, Nós sim, mortais, né, Mar? claro. Sim, sim. Assim, de forma bem resumida, a osteopatia, tá? A gente vai identificar é, alterações de mobilidades, né, em articulações e tecido moles, tá? Daí tecido moles, né, pode entrar, né, facial, muscular, né? E dentro disso, a gente descobrindo essas alterações de mobilidades, a gente vai trabalhar em cima disso. Por quê? Porque tendo essas alterações, ou próximo do local ou até a distância, vai ter disfunções. Então, resumidamente, vamos colocar aqui mais ou menos só para você entender. Uma disfunção de mobilidade do quadril, por exemplo, de fator principal, ele pode ocasionar dores em relação ao joelho, tornozelo, região lombar, e a grande maioria das vezes a dor não está relacionada ali no quadril, ela vai apresentar em outros lugares, onde está se movimentando em excesso. Então a gente vai atrás dessas disfunções de mobilidade, seja elas de característica articular, né, ou de tecido mole, e vamos trabalhar em cima disso para poder corrigir essas disfunções e deixar que o próprio corpo ele tenha essa autocura, que dentro da osteopatia a gente preza muito isso. O corpo tem aquela capacidade de autocura, e ele realmente ele tem. Se a gente pegar, por exemplo, vamos supor, uma lesão muscular lá, né, se você tratar na fisioterapia, pô, você vai potencializar mais ainda esse tratamento, né, e melhorar o processo de cicatrização. Mas se você não fizer nada, o corpo vai conseguir cicatrizar, né? Demora um pouco mais de tempo, mas vai conseguir cicatrizar. Então, dentro da osteopatia, a gente procura identificar essas disfunções e trabalhar em cima disso, tá? Para justamente poder melhorar aí o paciente. Não, não, muito legal, assim, Vini. Assim, para mim ficou muito claro, né? Até Uhum. que você comentou um negócio que às vezes a disfunção ela tá na região do quadril, mas o paciente está com uma queixa no joelho. Às vezes ele vai lá e fica tratando o joelho, colocando gelo no joelho, falando fazendo mil coisas Sim, com o joelho. Talvez na fisioterapia, mexendo no joelho, né? sim, Fortalecimento e a disfunção está no quadril. perfeito. E quem identifica isso é o profissional é o osteopata, né? Sim, é que a gente tem não sei se eu posso dizer experiência, mas a gente tem um conhecimento em si, né? Diferentemente que a gente não tem isso na graduação, apesar que hoje em dia eu conheço alguns alunos que estão graduando e já estão tendo um pouco mais dessa experiência, né? Um pouco do conhecimento, lógico que não é tão profundo igual a gente tem na pós-graduação, na especialização, mas ele já tem um pouco desse conhecimento. E como você falou, né? Geralmente, a grande maioria das vezes, o pessoal tratando o joelho, põe na mão lá gelo, põe eletroterapia e tudo mais, às vezes o problema nem tá lá, tá em outro lugar, que às vezes pode ser que a dor melhore pelo fato do repouso ali, né? Não tá sobrecarregando a articulação e tudo mais, mas depois de algum tempo ele volta porque a disfunção primária não foi corrigida. Né? Então, depois de um tempo ela acaba voltando e essa dor aí acaba voltando e fica nesse ciclo. Daí entra em outros quesitos também, em relação à dor, né, que envolve muito, que daí vai criando uma frustração para o paciente, aquilo parece que vai piorando mais, porque vai criando uma sensibilização e assim a coisa vai caminhando. Ô, Vi, talvez. Faz Oi. sentido. Então, assim, pelo que você falou, né, e o que a gente vê no dia a dia, talvez seja uma relação causa-efeito, né? Então, assim, por exemplo, muitas das vezes, assim, a gente até consegue tratar o joelho, como a Má falou, tirar a dor, Sim, reduzir a dor,
mas você não vai na causa daquilo lá. Então, isso pode Sim, fazer com que seja recidivante a lesão, né? Então, assim, você sim. trata aquela pessoa, não sei o que eu faço, que nunca sara. E talvez com esse processo a gente pode enxergar como uma coisa mais sistêmica e menos Isso. localizada. Talvez seja isso, né? É isso aí, perfeito, né? Um exemplo bem legal que eu uso, já aconteceu de alguns casos, a gente pegar aquele aluno, aquele paciente que é reclamador região anterior de joelho, né? Bem clássico, tudo mais. E vai no médico, faz um monte de exame, e a gente sabe que hoje o exame em si, ele não quer dizer nada, né? A não ser que tenha correlação clínica. A gente vai ali a parte clínica e pega o exame lá e vai confirmar para ver se um bate com o outro, porque a gente sempre fala que a avaliação clínica, ela sempre será soberana, né? Dentro da área da medicina. Então, né, um exemplo, né? Pega lá o paciente com uma dor anterior de joelho, né? E trata gelo, daí vai lá, tem condropatia, o que é normal, dependendo da atividade que ele fizer, for um atleta, e vai ter realmente, vai ter que ter, por conta do uso da articulação, e vai tratando, e não melhora, às vezes melhora, volta e tudo mais. Aí você vai ver a disfunção, ele pode ter um ponto gatilho na região do quadríceps, que proporciona uma dor sensitiva naquela região. Ele reflete diretamente lá. E às vezes é um ponto gatilho na região do músculo que está refletindo. Pode ser por uma disfunção do quadril ou não. Então, é assim, parece que são coisinhas simples, mas na hora ali faz diferença para o paciente, porque também ficar tratando, vai e volta, para ele é bem desconfortável, bem E desgastante. para quem tá com dor, você resolveu o problema, às vezes, numa sessão, é uma alegria, é uma É, felicidade, né? assim, sempre deixo claro, né, para os pacientes, né, que assim, é, a dor pode ser que melhore na primeira sessão? Pode ser que sim, tá? Pode ser que a gente consiga melhorar na primeira sessão, mas geralmente, né, dentro da osteopatia, a gente gosta de ver o paciente aí pelo menos 4 sessões, uma vez na semana, porque nesse tratamento que a gente faz, né, o corpo demora todo um processo para entender que foi feito ali de correção, nesse período até de 7 dias, 10 dias, tal, dependendo do caso, até 15 dias, né, para poder entender. E dentro disso a gente vai olhando. Pode ser que melhore na primeira sessão? Pode ser que sim, melhore por completo. Pode ser que a gente consiga reduzir bastante, né, essa dor. Às vezes, numa próxima, numa segunda, terceira sessão, a gente consiga melhorar até zerar essa dor dele aí que vem acometendo. Legal, bacana. E até a pergunta que eu ia fazer em relação à osteopatia era muito parecida com o Sandro para entender esse conceito, Uhum. né? Porque assim, eu como atleta de endurance, eu acredito que os atletas de endurance eles acabam tendo mais contato com osteopatas, né? Pelo volume Ah, de treino, treino. né? Sim. Que acaba acontecendo. Então, assim, a gente vive em fisioterapia, em recovery e osteopatia, Ah, né? Então, por exemplo, uma coisa assim muito comum que acontece comigo é eu acabo tendo às vezes dor no joelho, mas essa dor é devido a eu correr muito na rua, descer calçada, subir calçada, às vezes meu tornozelo tá mais travado, daí acaba compensando no joelho, sobe pro quadril, enfim. E eu acabo tá. resolvendo muito na questão de osteopatia. Mas Sim. assim, no dia a dia, assim, como que é essa relação, o conhecimento da osteopatia hoje no mundo, ele tá acessível para as pessoas têm conhecimento disso, assim, tirando um pouco a galera que Uhum. tá no esporte, que Sim. tem essa necessidade mais constante. As pessoas estão cada vez mais buscando por esse tipo de alternativa de tratamento? Então, todo mundo tem acesso, né, no mundo inteiro, até porque ele foi criado por um americano, né? Dr. Andrew Taylor Still, ele chama. Ele foi criado por volta de 1885, ó, é bastante tempo, né? Sim. Então, é bastante acessível, as pessoas conseguem ter acesso, sim, ao tratamento, né? Não só atletas. Os atletas, eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, pode ser que tenha tido um pouco mais de acesso por conta como é que eu vou dizer? Talvez de buscar, de ter conhecimento às vezes lá fora, às vezes ter tido contato lá fora e veio para o Brasil e começou a ter esse tratamento. Mas todo mundo tem acesso, qualquer pessoa, atleta, não atleta, né? Hoje eu posso dizer que, sei lá, 90% dos meus pacientes são praticamente com tratamento de osteopatia, mesmo que eu utilizo do pessoal do triatlo aí, Mas recentemente, né? não nesses 90% não quer dizer que eles são atletas, são pessoas assim que também que não Isso, praticam não, endurance. não, não, não pratica. Essa é a minha dúvida, se eles também, tipo assim, eu tô com uma dor aqui. Se hoje Sim. a primeira opção deles é correr ou fisioterapia ou osteopatia, né? Então, é bem engraçado, né? Que nem, por exemplo, hoje, né, eu vejo muitos assim, né, pelo menos comigo. Geralmente buscou fisioterapia, buscou até mesmo, né, ajuda médica, não resolveu o problema, aí eles partem
hoje para a gente para osteopatia. Aí, né, a gente vai, trata, melhora. Geralmente, se acontece por algum outro motivo, tem alguma em outro lugar, aí geralmente eles já buscam direto a osteopatia, porque já teve o primeiro A contato ali. experiência. Mas assim, geralmente no primeiro contato, isso é quase tudo. Se eles não conhecem a osteopatia, eles vão buscar primeiro, né, ajuda médica do fisioterapeuta. Aí, se der certo, tranquilo. Se não der certo, a coisa começar a caminhar, aí eles vão atrás da osteopatia. O grande lance Legal. também, né, Vi, é que é questão de, às vezes, fica criando uma briga etiológica, ou de Sim, polarizar, assim, fisioterapia, físio é movimento, terapia é tratamento. Tratamento, então, osteopatia é fisioterapia, fisioterapia é osteopatia, porque, é então, isso. assim, às vezes fica numa briga conceitual e, assim, o Sim, cara que, a meu ver, Vini, o cara que ele se formou e se dedicou tanto tempo, investimento como você, então, a osteopatia é mais uma carta na manga que o fisioterapeuta tem para lançar a mão, porque assim, Total. em nenhum momento o Vinícius fala, eu sou isso. osteopata e não vou fazer eletroterapia, eu não vou. A Sim, bandagem, então, assim, o Vinícius sabe de tudo, é uma carta a mais que você tem para se aprofundar com mais um viés metodológico ou técnico para você ser um fisioterapeuta de mão cheia. É isso, não é, Vinícius? é isso, perfeito. Né? Eu, particularmente, gosto assim até de falar, né, que você é osteopata? Eu falei, não, eu sou fisioterapeuta. Minha primeira profissão é fisioterapeuta, sempre vai ser fisioterapeuta, né? Independente disso. Eu tenho a especialização em osteopatia, né? Eu tenho o conhecimento em osteopatia. E eu uso dentro disso, né? Dentro do treinamento, né? Que eu trabalho mobilidade, força e tudo mais, eu vou usar junto à osteopatia. Então, a osteopatia, como você falou, é uma ferramenta a mais, né? Dentro das minhas cartas aqui, que eu vou estar utilizando com aquele paciente. Então, né, que nem, por exemplo, eu posso, né, trabalhar um trabalho de força com o paciente, trabalhar isso, e tem que trabalhar, não vou deixar de usar. Mas se eu tiver que usar o osteopatia que aquele paciente achar necessário, eu vou estar utilizando com ele. Mas não posso abandonar Acaba minha sendo um raiz jamais. diferencial, né? Acaba Sim, sendo um diferencial para o profissional, porque assim, não sei se está certo esse termo que eu vou falar, mas é uma terapia combinada aí, né? De você tratar a força, às vezes a questão de movimento e também vir sim. com a sessão de osteopatia, né? Sim, é que assim, às vezes eu sempre falo para os pacientes procuram tratamento de osteopatia, a gente vai lá, melhora o paciente, tudo direitinho, ele fala assim, bom, só a osteopatia vai resolver, e não é verdade. Então o que acontece, né? Fez o tratamento com a osteopatia, melhorou a dor, aí ele vai partir para a próxima, aí ele vai começar a trabalhar movimento, vai começar a trabalhar fortalecimento, estabilidade, e assim vai dar continuidade, porque é isso que vai manter depois tudo que a gente fez, né? Então às vezes a pessoa fala assim, fiz osteopatia, resolveu o problema, se eu precisar eu faço de novo. Não, fez a osteopatia, melhorou? Aí vai dar continuidade aos outros tratamentos, que é importante, né? Nunca pode deixar de fazer. Então vamos lá, Vi, Legal. vamos organizar a casa aqui, né? Então, Bora. que eu entendi a bagunça que ficou legal aqui. Então, nesse sentido, cara, penso eu e a gente, eu e a Marcela, nós vemos isso aqui, você mais que a gente no dia a dia, né? Até porque eu sou físio também. A Sim, osteopatia ganha um caráter no processo profilático e preventivo fundamental, né? Porque, sim. infelizmente, o atleta e até o paciente às vezes espera ter dor para procurar o fisioterapeuta. E como o objetivo Perfeito. da, vê se eu estou falando besteira, o objetivo da osteopatia é identificar algum déficit de mobilidade em articulação, tecidos moles, se o cara fizer Uhum. essa consulta preventiva e esporádica com o fisioterapeuta, com o osteopata, ele consegue muitas vezes identificar esse déficit antes disso virar uma dor ou uma lesão e conseguir soltar isso. Faz sentido isso? Fala um pouco disso se você quiser relacionar alguns dos nossos atletas aí. Tá, legal, Sam. Sim, tem correlação sim, tá? Dessa questão de déficit de mobilidade, a gente conseguir identificar, mas a gente também tem que tomar uns certos cuidados, né? Então, vamos supor, por exemplo, né, ao longo aí da vida de um atleta, né? Ele tem um déficit de mobilidade de tornozelo, né? Um exemplo, que pode acarretar uma alteração, né, na questão de joelho, né, quadril, né, região lombar e tudo mais. Mas eu penso, tá, Marcos Vinícius, consigo identificar aquela disfunção. Mas isso ele fala assim, Vinícius, eu tenho isso aí mais, sei lá, de 20 anos, 30 anos, tudo mais. Eu, particularmente, não gosto de mexer. Por quê? Porque se eu mexer naquilo, o corpo dele está tão adequado e tão adaptado àquilo, e ele vem praticando atividade física, nunca teve nenhum tipo de problema, pode ser que eu possa desencadear outras coisas. Tá? Agora vamos supor que nem, por exemplo, a gente identificou o problema no paciente lá, né? Relacionado à parte de tornozelo. Ele fala assim, Vinícius, ó, eu tive um problema assim assado, sei lá, 2, 3 anos, doeu, mas melhorou, hoje não vem sentindo nada. Então, se aquele sintoma dele tiver correlação aí sim com aquela disfunção, aí eu vou usar para corrigir justamente para não ter risco de voltar. Lógico, a gente fala assim, quer dizer que nunca mais vai voltar? Não, não quer dizer, pode ser que volte, mas pode ser que volte às vezes numa intensidade até menor de dor, tá? E aí, conforme ele for passando, às vezes, talvez de forma
pouco mais regular, talvez uma vez por mês ou cada 2 meses, ou se ele sentir alguma coisa e identificar, a gente vai corrigindo isso daí. Não sei se eu respondi sua pergunta, se não, você me fala que eu Fala aí, Mar. ia falar. Eu tô pensando aqui, ó. Eu vou tentar trazer Traz um a caso, pergunta pode um ser um seu, caso do Sandro para mim, por exemplo. Vamos tá supor bom, que eu tenho uma prova-alvo daqui 3 meses, tá, né? Eu perfeito, tenho no 70,3 aí pela frente. Eu sei que meu volume vai estar alto, a intensidade vai estar alta. Para um atleta assim de endurance, tá? qual que é a sua recomendação como profissional em relação às sessões de osteopatia, pensando em prevenção? Com quanto tempo ele ir? Como que seriam essas sessões? Como que seria isso? E fazendo gancho, né, Vi, com a sua Aham, resposta, assim. Então, assim, porque aí me surpreendeu. Então, assim, você uhum, acha que, por exemplo, se o cara não tem dor nenhuma uhum, e a gente identificou uma hipomobilidade, uma falta de mobilidade, hipomobilidade de tornozelo, por uhum, exemplo, uhum, não vale a pena, é lógico, com nada traumático, mas você realizar uhum. movimentos de cocontração, de tração, dessas coisas assim, isso não pode ajudar, porque isso é um trabalho Ent- de força também. E aí Sim, claro. responde a pergunta da Mar pensando nesse contexto aí. Uhum. Então, respondendo só o seu, para dar o gancho aqui. É, aí que a gente entra. Pode ser que ajude, pode ser que não. Por que que acontece? Como ele está muito adaptado a tudo aquilo, o corpo dele se adaptou àquilo, se adequou àquilo, e ele vem realizando todo o trabalho, né, direitinho, não teve nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto, nem nada. Se eu mexer, eu posso ter 50-50. Pode ser que eu melhore e acabo deslanchar tudo, eu posso, né, melhorar, quer dizer, posso é, tirar aquela hipomobilidade e desencadear outras coisas. Entendeu? Porque o corpo dele já está adaptado e está acostumado àquilo. Então, Ótimo. é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Entendeu? Que nem, por exemplo, né? Vou pegar até um exemplo lá do pessoal do pulo, que eu tenho um pouco mais de contato. Eu sei que alguns atletas têm umas alterações de mobilidade lá, mas ele está tão adaptado àquilo e aquilo não incomoda ele, que se eu mexer, pode ser que pode ter uma alteração e começa a desencadear uma coisa em forma em cascata. Aí é uma coisa para você correr atrás de correção. Às vezes pode parecer dor, pode parecer um monte de coisa. Tá? Então, a gente tem que saber direitinho como mexer, da forma que E mexe, se para vale a justamente. pena, né? E se vale a pena. É Entendeu? porque às Porque. vezes não dá tempo de ele recuperar outra dor que pode lesionar, porque tá tantos anos Não, adaptado o corpo dele, daí muda e é isso. desperta outro gatilho lá, né? Perfeito, esperta outro gatilho. Aí vai dar tempo de recuperar naquele momento? Pode ser que nem dê tempo, pode ser que até prejudique ele para fazer a atividade dele. Tá, Entendeu? Pode ser que a gente consiga corrigir com o tempo, mas se estiver muito próximo, por exemplo, de alguma coisa ali, eu não arriscaria, não. tá, mas ou seja, o que voltando à pergunta da Mar, então, Uhum. ela tem uma prova a longo prazo, daqui 3 meses. Sim. O que que você faz? Você fala, não quero te atender, você não interessa para mim, não vou olhar nada? Não, não, não Brincadeira. é assim. Existe uma técnica da osteopatia para você fazer, ou você não usa osteopatia e faz algum recover, outro tipo de análise, alguma coisa? Não, Explica aí eu pra vou. gente. É isso, né, Eu, Mar? então, Isso é exatamente isso. aí é que a gente usa avaliação, né, clínica. Então, a Má vai chegar no meu consultório, ela fala assim, ó, tem uma prova X assim, assim, assado, tá? E eu queria que você desse uma olhada em mim. Vou ver ela, vou avaliar, e aí, em cima disso, eu vou começar a perguntar algumas coisas que eu acho pertinente. Então, eu vou perguntar, Mag, ó, tem uma alteração aqui de mobilidade e tudo mais, você já teve alguma coisa relacionada a isso? Sentiu dor em relação a isso? Fala, não, Vinícius, ó, não tive nada, ó, eu tive uma coisinha assim, sei lá, há tantos anos atrás. Se eu achar pertinente e ver que aquilo tem alguma alteração e vai influenciar para a melhora da capacidade física dela, eu posso até mexer. Se eu olhar a avaliação e falar assim, ó, eu vou até falar, mas ó, tem essa avaliação, vi que você tem alteração, eu acho que isso aqui não vai, tipo, complicar em nada. Eu acho que ela, né, se eu mexer, pode desencadear outras coisas. Então, dentro disso, a gente pode trabalhar algumas outras coisas. Então, tem outras coisas que a gente consegue também melhorar a parte de performance, né, trabalhar em cima para não correr lesões, então, né, liberações miofaciais, Legal. trabalhos de mobilidade, algumas coisas da parte de ligamento, né, de parte capsular. Então, não necessariamente quer dizer que eu corrigir naquela disfunção que está instalada lá, eu vou, né, melhorar ela 100%. Pode ser que melhore, pode ser que não, mas a gente geralmente vai tentar identificar ali o que pode ter ocasionado coisas lá atrás, seja 2, 3, 4, 5 anos, e tentar corrigir para ter uma melhora. Não sei se... Mas isso que você pontuou, às vezes, né, essas liberações, isso acaba ajudando, porque o volume do atleta, às vezes, está Sim. tanto nesse período, porque ele Uhum. vira e mexe, ele tá, né, ele tá mais travado, às vezes, no tornozelo, no joelho, quadril, fez um treino que... Então, assim, isso pro atleta, assim, acaba acontecendo muito isso no dia a dia, de ele manter, assim, até aí uns 15 dias antes da prova, manter o corpo alinhado com você? Sim, é o que eu sempre falo, né? Porque, por exemplo, né,
os atletas que me acompanham, né, e pacientes que praticam alguma atividade física e tudo mais, então eu já sei como é que é, já sei como é que Você tem o funciona, né? histórico Eu dele, tenho né? histórico, então eu já sei como é que é, eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, né? Então, que nem, por exemplo, às vezes que nem, chegou um paciente meu com 15 dias, eu não vou fazer loucura ali, até mesmo para não Isso. prejudicar a competição dele, ou que ele for fazer atividade e tudo mais. Então, eu explico até direitinho que às vezes a pessoa procura a gente querendo que a gente faça um monte de coisa, mas ali não é o momento. Eu faço, ó, eu vou te ajudar em algumas coisas que eu tenho uma certa segurança que vai ajudar no desempenho dele, mas não vai prejudicar ele se tiver alguma coisa. Aí depois da competição, daí ele volta, a gente começa a fazer todo o histórico, o tratamento Uhum. direitinho para ele ir melhorando. Perfeito, Vi. Legal. E aí talvez Obrigada. seja o Nada, grande imagina. lance de você conhecer o seu paciente, né? Porque aí, Sim, quanto mais contato você tem com ele, mais você conhece para saber se aquela, por exemplo, falta de mobilidade é aguda ou crônica, né? Então, se sim, você já sabe que ele não é daquele jeito, ele não tem aquela trava, pode ser um gatilho de um treino, de uma contratura sim, muscular, alguma coisa, que ainda não se refletiu em dor, mas daqui 1, 2, 3, 4, 5 dias pode se refletir. Então, talvez isso. essa seja a grande vantagem de você ter um paciente que te procura rotineiramente, uma vez por mês, porque você vai Sim, conhecendo ele, né, Vi? bem legal. Tem um caso bem legal, né? Que é aluno nosso, né? Amigo nosso que é o Jorge, né? Que foi um dos primeiros pacientes do Enduro que você me mandou lá na clínica. Não sei se você lembra, ele veio com o caso de. Facite, não Ah, foi? não, foi. Não, canelite. Lembra? Ah, lembro. Tinha história de canelite É e que tudo depois mais. ele teve a facite, né? Depois ele teve a facite, né? Teve a facite. Tá. Daí eu lembro que ele até treinava sozinho, né? Fazia as coisas, ele te procurou, começou a fazer os treinos. Daí ele teve caso de canelite e tudo mais, antes ele estava tendo. Daí ele me procurou, você me levou para ele me procurou, a gente começou a fazer o tratamento. E eu fui identificando algumas coisas que ele tinha, que eu achava que aquilo poderia prejudicar ele naquela época, né? Por estar piorando a canelite. A gente tratou direitinho. Depois disso, ele nunca mais teve. Ele já tá comigo faz quanto tempo? Naquela época foi o quê, Sandro? Foi 2020, acho que foi, que se mandou, não vou lembrar. Já fazem quase. Isso, foi 19 e 20, né? É, Então, 19 e Ah, 20. esse é um case de sucesso e ele acabou de É, então. fazer um Ironman Full agora, né? Então, full, é legal. isso aí mesmo. Acompanhei a Em prova dele, muito legal. Barcelona e assim, ele tá tão feliz com o resultado seu, né? Porque independente da prova, Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. ele tá tão feliz com o resultado seu, né? Porque independente da prova, trata com você também, né? O cunhado Sim. dele, a cunhada e a esposa, né? É a Bela, que é a esposa do Jorge, o cunhado que é o Vinícius e a Virgínia também. Então, até o Vinícius também, eu lembro que ele me procurou na época, ele tinha machucado a coxa, se eu não estiver enganado. E ele tinha uma prova, não sei se era na mesma semana ou questão de 15 dias. Aí eu fiz a intervenção, identifiquei algumas coisas lá em relação à parte do quadril, que ele tinha uma alteração ali, uma anteroversão pélvica ali, eu não lembro qual que é a coisa, se era do lado direito ou esquerdo, que estava proporcionando uma tensão ali por conta do encurtamento do músculo. Fiz a correção, reposicionei no local, a dor dele melhorou, ele conseguiu fazer a prova, tudo direitinho. Aí depois disso também ele mantém um tratamento regular comigo. Então eu vejo ele aí pelo menos uma vez na semana, às vezes talvez uma vez a cada 15 dias. Mas é isso aí. Eu acho esse assunto tão importante, né? Até você comentando esses casos aí de sucesso, e até para os nossos ouvintes aqui, os atletas que nos ouvem, que assim, é muito comum ouvir assim no dia a dia, às vezes no clube, na natação, enfim. Nossa, eu tô com uma dor aqui, já entra com anti-inflamatório, um remédio aqui. A Perfeito. gente tem tantas alternativas melhores e mais saudáveis antes de entrar com um remédio anti-inflamatório, porque ele acaba mascarando a lesão. Isso pode agravar Perfeito. ainda mais para frente, né? Com Então, para certeza. quem está nos ouvindo aqui, Vini e Sandro, que assim, o que vocês trazem assim também de prontidão, assim, ó, gerou uma dor, esquece o remédio, né? Procura e fazer um físio. Quer falar isso, Sandro? Não, você que é a estrela da Ah, então tá constelação. bom. Não, aquela falou nós dois, não. Então, assim, a pessoa apresentou uma dor, né? Primeira coisa.
Eu, particularmente, né? Eu falo pra ela assim, ó, ela fala assim, ó, tô sentindo uma dor pra correr, né? Vamos dar um exemplo que a gente tá falando aqui do treino de tô sentindo uma dor pra correr. Primeiramente, eu prefiro que ela pare de fazer aquela atividade por um momento e procure uma avaliação, né? Do fisioterapeuta, do médico e tudo mais. Eu, particularmente, eu sempre falo aos meus pacientes, se possível, no dia que é normal, ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta, né? Ninguém É, gosta. Né? A pessoa começou a sentir dor, incomoda, né? a pessoa vai procurar ajuda. Então, eu sempre falo assim, a princípio, para não tomar nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de anti-inflamatório, para até o mesmo conseguir avaliar, porque às vezes se ele tomar a medicação, a gente não consegue ter aquela avaliação, né, eficaz, porque muitas das vezes você fala, ó, a medicação vai mascarar a Exato. dor, né, por mais que eu vou apalpar, mas às vezes não está naquela intensidade, não é aquela dor que já estava há 2 dias atrás e tudo mais. Então, se a pessoa consegue não tomar um anti-inflamatório e já vir direto para a clínica para a gente poder avaliar, melhor, tá? Ótimo. Eu acho um ponto muito importante, né? Pode falar isso. Verdade. Tem uma coisa que eu e o Vinícius, a gente é bem parecido, né? E facilita o processo, é porque assim, incomodou esse clichê, né? Que às vezes é medicamento e Uhum, o profissional da saúde ele trata o exame complementar como prioritário. Então, assim, duas coisas que nos perfeito. incomodam bastante. É qualquer Uhum. coisinha tomar remédio e assim, achar que a ressonância vai resolver alguma porra. Porque assim, eu costumo falar que. Eu costumo falar que, assim, se você pegar uma pessoa de 40 anos, né, ativa, que faz a atividade física desde sempre, se você fizer uma ressonância, é praticamente impossível você não achar nada nesse cara. É Então, assim, perfeito. às vezes as pessoas tratam a imagem e não Uhum, tratam a dor do cara. Então, às vezes a dor não tem nada a ver com isso e a imagem ia estar ali. E, perfeito. infelizmente, quanto aos médicos ou fisioterapeutas, às vezes o cara vai no consultório e o médico não tem a capacidade de fazer teste de prova de função, colocar a mão no paciente e dar É remédio isso. para o cara e pede uma ressonância. Isso me Perfeito. incomoda estritamente. Rasguei o verbo. Fala aí, Vinícius. Sandrão, cara, pior que a gente Direto fez. e reto. Não, a gente fez igualzinho. Às vezes os pacientes procuram a gente lá que você falou assim, o mais comum, né? Vamos colocar aí protusão, abalamento discal, de lombar, principalmente, né? E às vezes o cara, ele teve alguma dor ali naquela região que não tem correlação com a hernia, procura e vem falar, desgaste alguma coisa. Às vezes eu até falo, falei, filho, graças a Deus você tem, porque você é uma pessoa ativa e está fazendo atividade física. Né? E isso tem que aparecer mesmo, porque que não vai aparecer quem não faz nada. É um cara sedentário lá e tudo mais. Quem É faz atividade física e verdade. pratica, vai ter uma coisinha na articulação, seja ombro, joelho, dependendo da modalidade, região lombar, mas isso não quer dizer que ele tem dor, que ele vai ter dor, porque a dor é muito mais do que a gente ter uma lesão tecidual lá, envolve muitas coisas de si. Né? Pega o nosso querido amigo Sandro aí, que tem uma hérnia extrusa cervical aí, tudo É mais. Cara, mesmo? Não sabia disso. ele pratica tudo e faz tudo normal e não sente nada. Por quê? Porque a dor ela tá muito, ela tem é uma sensibilização do sistema nervoso central, é um estímulo do sistema nervoso central. A gente até fala que dores crônicas acima a gente considera crônica acima de 3 meses, né? 12 semanas. A gente fala que ela é muito mais, às vezes, sensibilização do sistema nervoso central, que fica sensibilizado por conta da dor aguda e ela se mantém ali. Né? Então, aí a gente precisa saber como tratar esses pacientes, porque por que será que ele teve essa dor crônica, né? Essa sensibilização? Pode ser por várias coisas, por vários motivos, E o pior, tá? né, Vi? O que pode acarretar esse gatilho, essa somatização aí que já queriam me operar, mandaram eu parar de fazer tudo. Aí o É que isso era aí. uma dor na cervical virou depressão, um Foi, processo depressivo, é e isso aí, aí. a vaca foi pro brejo, né? Então Foi. é esse que é o lance. Eu tava com uma cirurgia marcada no Einstein, sem fazer uma atividade, e Eu assim, lembro. o outro anjo da vida que apareceu aí, Dr. Gabriel Bessa, que me falou uma palavra que Sim. eu nunca esqueço, cara, calma. O médico especialista em hérnia, em coluna, falou assim, ó, calma, a pessoa que tem mais pressa de te operar é o médico. O mais interessado em te operar é o médico. Não é assim, não opera. Então eu não operei, Sim. faço Ironman, a porra toda e tô aqui, entendeu? Cara, É, isso é, e o Sandro falou uma coisa que ele teve o caso, né? O gatilho lá, tudo. E o que acontece? A grande maioria das vezes, né? A dor, geralmente, ela não pode ser acontecibilidade imediata, às vezes não. E ela vai piorando. Aí o que acontece? Ele começa a procurar ajuda, né? Começa a tomar medicação. Só que aquela medicação não começa a resolver nada. O problema, não sei se foi o seu caso, eu não vou lembrar desse quesito, né? Mas eu lembro de outras coisas. E não começa a melhorar. Aí a pessoa começa a ficar ansiosa, estressada. E a ansiedade vai piorando a percepção da dor.
às vezes até eleva, sendo que às vezes a lesão, né, no caso do Sandro a gente sabia, mas às vezes a lesão da pessoa é pequenininha, só que a percepção dela vai aumentando, porque ela vai se frustrando ao longo do tratamento, porque não vai melhorando. Aí o Sandro tinha marcado a cirurgia, e eu falava pro Sandro, né, não sei se ele vai lembrar, falar, Sandro, não opera, cara, não opera que você não tem necessidade, não tem necessidade, mas o estresse dele era tanto por conta da dor e não melhorava, e tava incapacitando dele fazer o que ele mais gostava, que isso é a última cirurgia, né? Eu vou operar, até que ele, né, conheceu o doutor, da onde que ele é de Santos, né? Não lembro o É, nome dele, é isso, né? isso, Dr. Como é que ele Gabriel chama? Bessa. Doutor Gabriel, agradecer a ele aí. E passou isso pro Sandro, o Sandro foi fazendo tratamento conservador até que a coisa foi melhorando e hoje ele segue a vida normal. Porque a gente tem que entender o seguinte, a hérnia que ele tem lá, ela não aparece do dia pra noite. Ela, meu, Sim. tá lá faz sei lá quanto tempo. Né? Não lembro se ele, você já tinha descobrido antes já, né, Sandro? Um tempo atrás, Não, né? essa Não, não. foi. Essa não, essa foi É. primeiro. Então, essa hernia deles, sei lá, a gente pode dizer, pode estar lá, sei lá, 1 ano, 2, 3, 4, 5, até 10 anos. E ele era sintomático, né? Então foi aparecer naquele momento, por qual motivo que ela apareceu? Pode ser uma alteração de mobilidade de uma vértebra acima que acabou hipersolicitando aquela que tinha hérnia, acabou desencadeando alguma coisa. Pode ser que ele vinha passando por um processo difícil de estresse, ansiedade, alguma coisa. Entendeu? Pode ser várias coisas, pode ter ocasionado essa dor dele. E outra, né, Vi? A gente não pode esquecer, é importante, Mar, depois você pode ir para a gente encaminhando aí, que o papo tá bom, mas assim, que fique bem claro que nem, eu e o Vinícius também não somos os radicais do Islã. Então, Sim. a gente não acha que agora, assim, ó, É, nunca vamos dar remédio para ninguém. O remédio tem a hora sim, certa. E o Tem hora Gabriel, o certa, né? Vinícius, existem casos que a intervenção cirúrgica é uma bênção, sim, com né, certeza. Vinícius? Então, isso É. é Com certeza. importante falar, né? É, não, Não, com certeza. É porque banalizou, isso é muito claro, É, né, Vinícius? Banalizou, isso. isso é notório, é verdade. Todo mundo nem rela no cara, quer operar, por É quê? verdade. Porque dá mais dinheiro, porque é interessante Sim. pro convênio, pro médico. A verdade é essa, entendeu? Ó, ó, Má, falar para você assim, né, Sandro? Às vezes o paciente, né, tá com uma dor, e vai procurar o médico, né, e tudo mais. A gente fala o médico porque ele é sempre é, a gente na nossa fisioterapia, a gente também é um primeiro contato, a gente pode, né? Muitas pacientes não sabem, mas a gente é um profissional de primeiro contato, então a gente pode, ele não tem necessariamente que procurar o médico, ele pode procurar a gente e pedir a nossa avaliação. E geralmente eles procuram o médico, né? E tem muitos, né? Muitos médicos, não são todos, mas tem muitos que chegam lá, às vezes nem olha para o paciente direito, ele olha por cima da mesa, você tá com o quê? Tá com uma dor assim, assim, sabe como o Santo falou no joelho? Vamos fazer essa ressonância aqui, quando você E fizer o toma esse exame, remedinho aqui, né? toma esse remédio para melhorar, depois você volta aqui. Mas às vezes, hoje o paciente em si, ele é muito, ele é carente, ele quer atenção, ele precisa de atenção, porque ele está no momento fragilizado dele ali, né? E o fato da gente dar essa atenção para ele, né, de colocar a mão e avaliar, né, a grande maioria das vezes o paciente ali já sai até com uma perspectiva diferente. Né, em É. relação à dor, porque às vezes a dor dele pode ser de característica física, ou até às vezes de forma emocional. E o fato de a gente saber acolher ele, né? E é importante a gente acolher o paciente, porque ele está fragilizado, ele precisa da nossa ajuda ali, ele quer. E isso já, meu, o caminho do tratamento já ajuda aí quase uns 50%. Bastante. É. Eu acho que é um assunto muito importante, muito relevante, que precisa ser cada vez mais dito e chegar a informação nas pessoas, né? Porque aqui a gente está Sim, falando muito de questão de saúde e também o quanto isso impacta no emocional. Né? Eu fico sim, imaginando uma pessoa jovem, o Sandro, receber uma notícia assim, então você tem que operar a coluna, é uma coisa muito séria. Então, sim, antes imagina o quanto isso impacta o emocional e quanto isso vai impactar na dor que ele está. Porque o isso, nosso perfeito, emocional, ele manda mais do que o físico, né? com certeza, Você começa a com sentir. É certeza. igual quando você, sei lá, você vê um formigueiro de longe, você nem pisou, mas você tá se coçando, parece que a formiga tá indo em você, né? Porque é isso aí mesmo. Então, É, o emocional, ele influencia bastante. Assim, é lógico, eu não posso dizer que ele é a maioria, que a gente não pode descartar nunca a parte estrutural, a gente fala. Mas eu posso dizer que a grande maioria das dores, eu posso dizer que para você quase 70% tem influência da parte psicossomática, né? A gente nunca fala que a dor, ela como é que fala? Psicológica. Não existe dor psicológica. A dor, ela é sempre física e real. Você sente ela, ela tá ali presente em você. Mas fatores psicológicos podem desencadear ela. E eu posso dizer aí, hoje, né, pelo menos, eu posso dizer que uns 70% eu acho que tem uma correlação psicossomática aí, que envolve bastante. eu acho que a lição que a gente tira desse bate-papo, né?
surgiu uma dor ou qualquer coisa, você teve um diagnóstico e a primeira opção foi a cirurgia, é se acalmar mesmo, Lógico. procurar outras, né, outras opiniões, né, um fisioterapeuta como o Vini também, que entenda, que possa fazer uma avaliação, Sim, e antes de ir para a maca lá e cortar, a gente tentar, né, outras sim, terapias, outras combinações aí. Eu vejo o Renato, meu marido, ele tem um desgaste na vértebra L4, entre a L4 e a L5. Não uhum, saiu uma hérnia, mas isso provoca, assim, muitas dores, ele já travar e cair no chão, assim, ficar imóvel, né? E sim, ele já recebeu, assim, opinião de médico que ir direto para cirurgia, isso é um caso cirúrgico, e olha lá, dependendo do resultado, se você vai poder fazer esporte ou não, né? Precisa ver como que vai ser o sim, sucesso disso. Mas, assim, como a gente é muito envolvido no esporte, assim, sempre, né, teve acesso, assim, a fisioterapeutas, né, uhum, e entende também, a gente preza muita questão de saúde, ele também procurou alternativas na época, e o físio na época falou assim, meu, é fortalecimento, fortalece essa região da lombar, porque o sim, problema é que quando dói, né, é que nem uma pinça, ele fica pinçando o uhum. nervo da coluna, isso te trava e te dá uma dor É, horrível. assim, bem interessante, a gente acha que as dores, né, as dores né, no lombar, tudo tem tudo com relação com a parte musculoesquelética, mas nem sempre, né? Então, assim, tive uns casos assim de que nem, por exemplo, já peguei gente com dor lombar travado por uma disfunção de alteração de mobilidade visceral do intestino, por exemplo, intestino preso. Já atendi, não sei se já Eu escutou já esse cara. tive direto isso, já tive. Ah, então, eu tive Mas, esse cara, pode Mas falar. explica isso aí, Vi, explica isso aí que é legal. eu Ah, já tá. tive isso. Então, o que acontece? Vamos supor, por exemplo, né, a inervação simpática, né, do nosso corpo, ele sai da região nosso lombar. Então, né, sai dali da região torácica e vai até mais ou menos por volta de L3, saem inervações que vão inervar nossas vias de forma simpática. O que seria a inervação simpática? Né? É aquela inervação que é responsável pelo estresse e fuga. A gente fala. Então, no momento de estresse e fuga, é o sistema nervoso autônomo, né? A gente fala que ele é autônomo, que ele tem uma certa autonomia no nosso corpo. A gente não comanda ele, né? Teoricamente dizendo, vamos falar assim. Então, que nem, por exemplo, né? A gente não pensa que o coração precisa ficar batendo. Não, ele tem a autonomia dele, tem a inervação dele própria que vai estimular, né? Tudo mais. A parte gastrointestinal, a hora que entra a comida ali no estômago, o estômago começa a trabalhar justamente para fazer a digestão e assim vai indo ao decorrer do trajeto, né? Duodeno, né? Intestino delgado, grosso, até sair. Então, vamos supor, por exemplo, vamos dar um exemplo assim bem legal. A gente pega uma pessoa que tem um nível de estresse, ansiedade absurda. Então, ela é uma pessoa simpático-tônica, total. Então, possivelmente, ela vai ter algumas alterações, né, da parte fisiológica, né? Então, possivelmente ela pode ter o intestino um pouco mais preso, porque se ela está numa simpaticotonia, numa processo de luta e fuga, ela não pode pensar em ter digestão e no banheiro fazer xixi, cocô. Ela está pensando em lutar ali e fugir, né? Um exemplo assim, pensando nos primórdios. Então, do diafragma para baixo aqui, a gente pega, né, estômago, né, intestino e tudo mais, ele dá uma diminuída na função dele. Então, eles param um pouquinho ali de trabalhar. Ao contrário do coração e do diafragma, do pulmão, que eles aumentam a frequência cardíaca e respiratória, justamente precisando mandar mais sangue, né, para a região de músculo, né, tudo mais, para você poder enfrentar o perigo ou fugir. Então, quando ela entra nessa alteração, essa diminuição de mobilidade, a inervação simpática do intestino ali, né, uma porção dele sai da região lombar e inerva ele lá. E essa alteração de mobilidade, o nervo ali, ele recebe esse estímulo e ele volta pelo mesmo trajeto, né, desencadeando dor ali naquela região lombar correspondente. Então, às vezes a pessoa tem uma dor lombar, né, por conta de uma disfunção do intestino, porque ele volta o estímulo pelo trajeto, em vez de doer na região abdominal, ela vai doer na região lombar. Acontece muito isso, geralmente, as mulheres, por exemplo, que têm a parte do ciclo menstrual, quando chega no ciclo menstrual, onde tem a contração do útero e tudo mais, ela fala, nossa, minha lombar dói, 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 por conta disso. Tem a ligação A de enerva, alguns, de alguns tecidos, né, ligamentares que ligam diretamente com o sacro, mas também da inervação correspondente ali. eu já tive esses dois casos, né? Uma vez eu estava também muito travada das costas, e quando eu fui na avaliação no osteopata, ele identificou que eu estava com o intestino preso. Ele até perguntou as coisas que eu estava comendo, tudo, e Aham. influenciou tudo. Eu estava com problema com glúten,
que tava prendendo meu intestino e eu tive que mudar toda a minha parte de alimentação porque isso estava causando toda essa parte de inervação nas minhas costas e isso estava me travando, né? E causa mesmo. E não só pensando na lombar, né? Tem correlações faciais ali que também, né, influenciam ali diretamente no quadril e tudo mais. Eu tive um caso bem. Dá tempo de falar alguma. Mas dá tempo de falar ainda mais? Vai, fecha rapidinho. Então tá bom. Isso. Eu tive um caso bem legal uma vez, não era um atleta, mas era uma paciente. Ela já era idosa, né? Ela tinha uma dor na perna direita fazia mais de 30 anos. 30 anos. 30 anos. Então ela me procurou e falou, Vinícius, ó, eu procurei aqui você. Eu tratei primeiro o neto dela. Olha pra você legal, eu tratei o neto dela. Legal. Daí o neto dela me indicou assim, ó, vou trazer minha avó, que eu preciso que você veja minha avó. Eu falei, tá bom, traz ela aqui. Daí ela chegou lá pra mim no consultório, ela falou, Vinícius, eu tenho essa dor faz mais de 30 anos e não melhora, não melhora. Já pensei até em me matar por causa dessa dor, que eu não consigo fazer a coisa que eu mais gosto, que é limpar minha casa. Ela falou assim, não consigo. Daí dentro da avaliação, eu fui identificando algumas coisas, eu vi que ela tinha uma cicatriz bem grande assim na região abdominal, que lá é época quando eles faziam retirada de vesícula, que hoje é tudo bonitinho, né? Você faz o corte ali e tal. E ela fez a retirada e eu vi que ela tinha umas aderências ali naquela região, que a gente vê simplesmente a cicatriz, mas só que às vezes as pessoas esquecem que as aderências ela é muito mais profundas, porque o corte vai então a cicatriz, né, vem lá de dentro para fora. Aí eu fiz essa liberação dessa cicatriz assim, tudo nela, mexi naquela região onde foi retirado a vesícula e tudo mais, ela voltou para mim e falou, Vinícius, minha dor melhorou uns 70%. Eu falei, nossa, então melhorou bastante. Ela ficou super feliz e tudo mais. Daí ela foi me relatando outras coisas, ela tinha esquecido, foi relatando na outra consulta, que ela falou, eu sofri um acidente de carro uma vez, fui atropelado no carro uma vez, aí eu fui pro hospital, minha perna ficou preta, né? Roxa, ficou roxa. Nossa. Daí eu falei pra ela, mas teve fratura alguma coisa? Ela, não teve fratura, não teve nada. O médico só tirou raio-x na época, imagina, lá atrás, tirou raio-x na época, não teve fratura e tudo mais. Daí eu palpei a região, eu vi que tinha uma aderência da parte muscular. Provavelmente ela teve a batida do carro, né? Bateu e teve ruptura de fibra muscular. E na época ela nem cuidou, coitado. Teve a cicatrização, teve, mas essa aderência estava influenciando junto, tudo do mesmo lado, junto com a aderência da vesícula. Fui lá, fiz toda a liberação dessa cicatriz, né? Da fibrose que tinha ali e tudo mais. Na seguinte, ela voltou até chorando, coitado. Eu fiquei até emocionado naquela época, chorando. Falei assim: meu, eu consegui, Vinícius, não tem noção, eu consegui fazer com mais, consegui limpar minha casa sem dor e tudo mais. Depois disso, eu tratei o filho dela, daí, no caso, veio, né? E tudo mais. Mas foi uma experiência, assim, foi uma coisa bem legal, uma experiência legal. Que falar pra você, acho que a osteopatia me proporcionou. Já teve outros casos também, que foi emocionante, mas esse aí ficou bem marcado. Gente, que legal, hein, Muito Mato? legal. Que episódio, meus amigos. Agora, eu acho que essa senhora, Vinícius, gosta de você quase igual eu gosto. Não chega nos pés, mas a gente briga, brincadeira. Eu sou firme com você, mas você sabe o quanto eu te amo. E esse negão aqui é muito Eu querido, sei. né, gente? E vocês viram que episódio, que vontade de conversar mais com ele, o quanto ele domina aqui. Aqui, Mal, tive outro insight, se você puder pôr também. O Vinícius falou de sistema autonômico, né? Tanta coisa legal. E um dos episódios mais escutados foi sobre o HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca, que tem a ver com o Uhum, sistema autônomo também, né? E aham. então, assim, talvez é um outro episódio muito Outro legal. bate-papo sobre isso. Mas é muito legal, Vinícius. E assim, nem vou precisar falar, porque a minha esposa é outro caso, que a dor no quadril dela estava relacionada à cicatriz da cesárea, a aderência Foi. Nossa. da Foi. cesárea também. Então, Eu acho que eu atendi ela aquela vez lá. Se eu não estiver sim. enganado, atendi ela. Sim, então Verdade. assim, quanta coisa legal, gente. E o universo que abriu pra gente desse podcast que ficou um pouco longo. Aí a Marcela que vai decidir se vai dividir em dois ou se vai ser um podcast só. Que se deixar nós fala aqui até amanhã. Negão, não vou fazer muita milonga, não. Só fala que eu te amo. Um beijo no seu coração, obrigado. Eu só vou pedir pra Marcela, e não é só porque você torce pro Guarani que a gente vai no estádio junto. Marcela, Sim. a gente quer a foto do Vinícius diferente. Vamos pôr a foto dele, eu, a filhinha dele e meu filho no campo do Guarani esse final de semana no podcast, beleza, Pô, Vinícius? por legal. favor, vai ser Manda pra mim. Sandrão, cara, obrigado. Você é um cara assim, um grande amigo, né? Que além do pulo ter me ajudado, você foi um cara que me ajudou muito nessa trajetória da fisioterapia. Eu lembro que você me levou até para fazer a avaliação física na sua academia lá, quando você tinha, né? Para quem não sabe, você teve uma academia em Campinas, né? Depois, quando você foi para Viena, você quase me levou numa primeira oportunidade, mas na segunda acabou dando certo. Então, o que eu tenho que te agradecer é que você é uma pessoa muito especial para mim, de verdade.
E gosto muito de você, te amo e acho que é isso. Vou falar muito, só fico emocionado aqui. Você termina aí, Mar, eu porque... tô ficando de eu tabela, vou tirar o óculos aqui e emocionada. você termina aí, eu já fui embora. Cara. Não, foi muito legal, Vini. Muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar tanto conhecimento. Eu acho que foi um episódio muito importante para quem está nos ouvindo, né? Porque é um assunto muito sério que a gente tem alternativas aí saudáveis para a gente escolher e tratar as nossas dores, né? Em primeiro lugar. É isso. Muito obrigado, viu, Vini? Obrigado, Sandro, também pela participação. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que deixa nos comentários. E se vocês quiserem também que o Vini traga outros assuntos, comenta aqui, deixa seu like, que o feedback aqui de quem está nos ouvindo é muito importante. Compartilha também com aquele amigo lá que você sabe que está com uma dor, que não cura por nada, que está se enchendo aí de anti-inflamatório ou está pensando em ir para a cirurgia, porque esse podcast precisa chegar para essas pessoas. É isso. Valeu, Vou fechar pessoal. aqui também, Mar. É só uma coisa, a gente esqueceu. Vinícius, pelo amor de Deus, dá o seu jabá aí, qual a sua rede social e quem quiser te procurar, tratar com você, aonde que te acha? Então tá bom. Ó, meu Instagram é @mvfisio.osteopatia, tá? Em Campinas aqui, eu atendo na clínica S1, né? Na clínica não, na academia S1 aqui, tem um lugar aqui no Jardim Aurélia, uma clínica ali, uma salinha que eu atendo. Em Vinhedo, né? Eu atendo Vinhedo, Valinhos, região de Campinas. Aí como eu trabalho com a parte de osteopatia também, eu vou na casa dos pacientes, levo a minha maca lá, atendo o pessoal lá no seu conforto do seu lar, que eu acho que o pessoal até gosta mais às vezes do que sair da clínica, tá bem tranquilo, às vezes não consegue sair para ir na clínica, eu vou até lá no local, atendo. Muito VIP esse tratamento. Tá, vambora, gente, vambora que tá estourando o tempo. Fui! Valeu! O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.